agora para ficar né, valendo, então, novamente, boa noite a todos. É um prazer enorme que eu tenho, então, como eu disse para vocês, de apresentar aqui meu grande amigo Tiago Mota, que vai hoje apresentar para nós lançar e apresentar para nós o seu livro mais recente. Como eu disse, é o segundo livro dele. O Tiago é doutor em filosofia pela UFC e também pela Universidade de Louvain, na Bélgica, o mestrado em filosofia também pela UFC, e duas graduações, a graduação em filosofia pela UES e a graduação em direito pela UFC. Então, como eu vinha dizendo a vocês, justamente dos escritos que foram, que resultaram na monografia da graduação em Direito, esses escritos passaram por esse período de maturação, já de um bom tempo, 2 décadas aí mais ou menos, e agora, com esse amadurecimento, esses escritos resultaram no livro que ele vai apresentar hoje para a gente. Tá? Da genealogia do castigo, Nietzsche e o direito penal. Se eu não me engano, a monografia tinha até um título parecido, né, Tiago? O título era exatamente esse, só não tinha um subtítulo. Sim. O subtítulo é que é novidade. Eu tive o prazer enorme de assistir à defesa do Tiago naquela época, lá na Faculdade de Direito da UFC, e, puxa, foi maravilhosa. A recepção da banca também foi muito boa, muito boa. Então, Tiago, eu tenho um prazer enorme, tá, de escutá-lo novamente, depois desse tempo todo, escutá-lo novamente abordando esse tema. Então, eu passo a palavra para você, tá? De antemão, agradeço demais pela disponibilidade e pela solicitude de apresentar aqui o seu trabalho, o seu livro. E fica, claro, pessoal, a dica, a recomendação, para que vocês leiam. O livro está disponível em e-book. Eu não lembro agora a editora, mas o Tiago vai passar para a gente, mas já está disponível em e-book, gratuito, então todos têm acesso. Tá? Então, Tiago, a palavra é sua, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí a todos pela presença. Para mim é uma grande honra, para mim é, sobretudo, uma grande alegria. Né? É um motivo de fortalecimento. Então, agradeço particularmente ao Gustavo, agradeço ao Geni pelo convite. E eu vou dizer logo o seguinte: eu vou colocar aqui no chat o link onde vocês podem encontrar o livro, certo? Você acessando lá o meu perfil do Academia, vocês podem chegar aqui, mas clicando nesse link aí, você vai direto lá para baixar o livro, né? Então, quem tiver interesse de ver o livro, inclusive agora, nesse momento, né, o livro está aí à disposição. Bom, eu queria começar, né, apresentando esse pequeno livro, né, que é da genealogia do castigo, Nietzsche e o direito penal. Eu queria começar de imediato fazendo uma citação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma página para a gente poder acompanhar essa citação. Bom, essa é uma citação do conto de Kafka Na Colônia Penal. A uma certa altura ele diz o seguinte: o entendimento ilumina até o mais estúpido. Começa em volta dos olhos, a partir daí se espalha. Uma visão que poderia seduzir alguém a se deitar junto embaixo do rastelo. Mas nada acontece. O homem simplesmente começa a decifrar a escrita com os olhos. Faz bico com a boca como se estivesse escutando. O senhor viu como não é fácil decifrar a escrita com os olhos. Mas o nosso homem
decifra com os seus sentimentos, com os seus ferimentos. Seja como for, exige muito trabalho. Ele precisa de 6 horas para completá-lo. Mas aí o rastelo o atravessa de lado a lado e o atira no fosso, onde cai de estalo sobre o sangue misturado à água e o algodão. A sentença está então cumprida, e nós, eu e o soldado, o enterramos. Bom, como não é um texto de fácil interpretação, sobretudo se você não vem acompanhando a leitura do conto, né, eu vou tentar explicar algumas coisas. Né? Em primeiro lugar, o que é o rastelo? O rastelo é uma espécie de máquina de punir que é inventada pelo Kafka. Então, o Kafka imagina essa ilha fictícia, né, essa colônia penal, onde existe essa máquina de punir especial. E essa máquina funciona da seguinte maneira: o condenado ele se deita sobre uma espécie de maca, né, e a máquina vem por cima dele, né, ele se deita de bruços, a máquina vem por cima dele, e ela tem umas agulhas. E ela vai escrevendo, como se estivesse tatuando, né, mas já ferindo as costas do condenado, ela vai escrevendo o quê? Ela vai escrevendo a sentença a qual ele foi condenado. E ele só sabe dessa sentença porque ele a decifra pelos seus ferimentos. Processo esse que é muito longo, leva 6 horas, até que ele, né, consiga entender qual é a sentença, até que a sentença esteja completamente inscrita no seu corpo e na sua alma, né? Só que aí o rastelo atravessa o corpo e o condenado morre. Né? Imediatamente ele é atirado num fosso e depois enterrado. Essa citação do Kafka aí vocês vão encontrar na primeira página lá do meu livro, né? E aí eu queria perguntar a vocês, é a epígrafe do livro, e aí eu queria perguntar a vocês, né, diante de uma citação como essa, qual é o efeito? O que é que vocês estão sentindo agora? Que eu acabei de contar essa história cruel para vocês. Vocês estão sentindo repulsa e querendo, né, desligar? Será que tem alguém saindo aqui já saindo aqui da sala, né, repulsa e fuga, ou, pelo contrário, uma certa bizarra instigação e, portanto, um desejo de mergulhar dentro disso. Bom, é uma indagação que eu gostaria de deixar aí como ponto de partida para a nossa discussão. Então, eu gostaria de começar dizendo que, guardadas as proporções, evidentemente, este pequeno livro que eu estou aqui apresentando, gostaria de ser uma espécie de irmão mais novo, ou ainda um sobrinho de Vigiar e Punir, de Foucault. Certo? Ambos tratam, a partir de perspectivas diferentes, é claro, né, do mesmo tema, que é o castigo. Talvez por isso as primeiras páginas de ambos os livros procurem produzir os mesmos efeitos de repulsa em uns e de instigação em outros. Né? Vocês se lembram aí exatamente do suplício de Damián, né, que abre o texto de Vigiar e Punir. Né? Quer dizer, em geral, quando você vai escrever um livro, você põe no início algo que seja convidativo, né? Foucault colocava a descrição detalhada, extremamente cruel de um suplício. Será que ele queria que o leitor fechasse o livro ou que continuasse a ler? Bom, da genealogia do castigo é uma leitura do que podemos chamar de genealogia do castigo, ou seja, a história do castigo, tal como ela é contada por Nietzsche, sobretudo na segunda dissertação da genealogia da moral. Portanto, esse livro é de interesse tanto para a filosofia, em particular para Nietzsche e Forschung, quanto para o direito, em especial para o direito penal.
Embora Nietzsche seja um dos pensadores mais influentes da contemporaneidade, ainda são poucos os estudos sobre Nietzsche no âmbito do direito. É verdade que recentemente eles têm aumentado, mas ainda é escasso. No âmbito do pensamento político já não é assim, ou seja, Nietzsche já não é considerado um pensador apolítico. Ele o foi no contexto da recepção francesa do pensamento de Nietzsche, no pós-guerra. Autores como Pierre Klossowski, Georges Bataille e Maurice Blanchot procuraram exatamente realizar um importante trabalho de desconstrução do engodo que havia sido a apropriação nazista da filosofia de Nietzsche. A estratégia consistia basicamente em mostrar que Nietzsche não tinha nada a ver com política, nem com poder, e, portanto, nem com nazismo. Por isso, eles traduziram Wille de sua Macht, que é vontade de poder, por Volonté de puissance, que é vontade de potência. E deram início a uma série de mal-entendidos. O preço que esses primeiros, entre aspas, nietzschianos franceses tiveram que pagar pela desnazificação de Nietzsche foi justamente a sua despolitização e, num certo sentido, a sua estetização. Quer dizer, Nietzsche se tornava uma espécie de... É como se Nietzsche fosse exclusivamente um filósofo da arte. Não obstante, foi o trabalho desses autores, né, e tradutores, o Klossowski, o Blanchot, o Bataille, foi esse trabalho que possibilitou que, a partir dos anos 1960, uma nova geração de nietzschianos franceses, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, propusesse uma outra leitura de Nietzsche, dessa vez como filósofo do poder, teórico das relações de força e da vontade de poder, e não de potência. Com isso, a leitura de Nietzsche como pensador apolítico revelou sua total inconsistência. Porém, se é certo dizer que Nietzsche é um pensador político, não é tão fácil assim afirmar que ele também é um pensador jurídico, ou seja, de interesse para o campo do direito. Penso, todavia, que o pouco interesse da literatura jurídica por Nietzsche não se justifica. O direito é certamente um de seus objetos de reflexão. Há em Nietzsche toda uma genealogia do direito. A presente genealogia do castigo não é nada mais do que um dos capítulos dessa genealogia do direito. Então, a minha exposição aqui ela vai se dividir em duas partes, as duas partes em que se divide o livro. Né? A primeira se intitula Do Conceito de Genealogia. E aí eu faço algumas considerações de caráter geral sobre a genealogia enquanto método de pesquisa histórica. Na segunda parte, que é intitulada Da Genealogia do Castigo, aí nós entramos especificamente no problema do castigo, né? Reconstruindo sua história a partir de uma compreensão do processo civilizatório como um processo de domesticação dos seres humanos. Veremos que é aí que o castigo exerce um papel fundamental. Então, primeira parte, do conceito de genealogia. Nós vamos começar tentando responder a seguinte pergunta: por que a genealogia é cinza? Certo? O ponto de partida que Nietzsche assume para a elaboração de sua concepção de genealogia é a crítica a outras epistemologias da história. Ele critica de sair das concepções de história do utilitarismo, de Stuart Mill e Jeremy Bentham, do evolucionismo de Herbert Spencer, do socialismo de Eugen Düring e do positivismo de Ernst Renan. Segundo Nietzsche, quer dizer, lá na genealogia mesmo vocês vão ver, né, as críticas específicas. Aqui, para abreviar, né, a história,
né, a gente vai dizer que todas essas concepções são, no limite, formas de niilismo histórico, desprovidas de senso histórico, que a gente chama de senso histórico. Mais do que isso, todas essas concepções são formas da história contemplativa, que podem ter um efeito letal. Elas compartilham o ideal da precisão na história, o ideal de uma memória absoluta, exata, que no extremo implicaria uma parada do tempo, e assim da própria vida. Nesse contexto, Nietzsche argumenta que o esquecimento é indispensável à vida. Sem esquecimento, não há história. A filósofa argentina Roxana Kramer utiliza como exemplo para isso um conto de Jorge Luiz Borges. O conto se chama Funes o Memorioso e se encontra no livro Ficções. Para uma consciência totalmente isenta de esquecimento, isto é, provida de uma memória perfeita, exata, é impossível a história. O personagem Funes empreende a tarefa de se recordar exatamente de tudo o que ocorrera num dia anterior, despendendo, para tanto, um outro dia inteiro, com o que este se identifica plenamente, pela contemplação da memória, com o primeiro. Quer dizer, ele leva um dia inteiro para pensar em tudo que aconteceu no dia anterior. Né? Se ele repetir isso, né, ele não vai mais viver a rigor. Entende? Ele vai ficar só se lembrando do que se passou no dia anterior. Então, uma memória absoluta, uma memória perfeita, a história enquanto memória exata e perfeita do que ocorreu, não interessa à vida. Porque a vida pressupõe esquecimento. Dedicar-se a uma história desse tipo significa, do ponto de vista de Nietzsche, um desserviço à vida e, no limite, uma aniquilação do homem com a parada do tempo. Uma história desse tipo é, em suma, a negação absoluta do mundo e do presente promovida pelo niilismo. A história contemplativa é nihilista. E quanto à genealogia? No que ela se opõe à história contemplativa? No sentido de Nietzsche, a genealogia é um tipo específico de história, que se distingue por procurar não pela origem nobre e solene das coisas, mas por seus começos vis e mesquinhos. Por essa razão, Nietzsche explica que a cor característica da genealogia não é o azul, como é o caso da história que narra a maioria dos moralistas, mas o cinza, isto é, a cor dos documentos antigos, carcomidos e empoeirados, acinzentados pelo tempo, documentos esses em que se registra os começos das coisas. Bom, com isso nós tocamos diretamente num problema importante aí, né, que é o problema da origem. Então eu vou mostrar aqui um outro trechinho aqui, compartilhar com vocês, né, que aí fica mais fácil de visualizar o que é que eu estou tentando dizer e para eu mesmo não me confundir completamente, né? Bom, o problema da origem. Qual é a dificuldade desse problema? Uma das dificuldades, né, decorre de que, na língua alemã, muitos termos correspondem à origem. Ou ainda, muitos termos da língua alemã são traduzidos frequentemente por origem. Nietzsche, entretanto, os distingue de maneira sistemática, quer dizer, ora ele os diferencia, ora ele volta a embaralhá-los. Então, que termos são esses? Eu elenquei aí, eu acho que não sei se são todos, mas enfim. Já é uma boa amostra. Então, de um lado você tem o Ursprung, que é a origem. Mas também existe a palavra Prinzip,
né, que significa o princípio. O princípio entendido não como, né, porque não é Grundsatz. A Grundsatz é que é o princípio lógico, o princípio teórico, o princípio nesse sentido. Aqui é o princípio entendido como começo. Tem também Quelle. Quelle é a fonte. Então, esses três aí significam mais ou menos o mesmo. De outro lado, você tem Anfang, que é o começo. Geburt, que é o nascimento, que você encontra, por exemplo, no título do Nascimento da Tragédia, né? De Geburt der Tragödie. E que você vai encontrar em muitos títulos de Foucault. O Nascimento da Clínica, o Nascimento da Prisão, que é o subtítulo do Vigiar e Punir, o Nascimento da Biopolítica, e outros textos de Foucault usam esse termo nascimento. Também tem os termos Herkunft, que significa proveniência, e Entstehung, aparecimento. Bom, o que eu defendo é que você pode distinguir aí basicamente dois sentidos do termo origem. Né? Você teria aí, de um lado, né, a origem, propriamente dito, e de outro, o começo, ou o nascimento. Enfim, vamos voltar para o que eu estava falando antes. Então, o campo semântico envolvido na problemática da origem, né, é bastante amplo e complexo, mas pode-se dizer que, basicamente, a genealogia se opõe à busca da origem. Essa constitui o pressuposto metafísico básico da historiografia tradicional, da história contemplativa. Em lugar disso, a genealogia pesquisa os começos, os nascimentos, as proveniências, os aparecimentos. O que é a origem de algo? Em uma palavra, a origem é a sua essência. Esse raciocínio já se encontra na teoria das ideias de Platão, para a qual a essência é a forma original de algo. O mesmo raciocínio também se encontra na metafísica de Aristóteles, que explica que na origem encontramos em potência aquilo que algo será em ato no fim. Então, ele diz que na criança você já tem o adulto em potência. A finalidade da criança é tornar-se o adulto. A criança já guarda em si a essência do adulto, embora ela vá precisar ainda de tempo para que essa essência se torne também a existência, a sua existência. Né? Enfim. Em outras palavras, a origem já contém o fim, a finalidade de uma coisa, sua causa final. Portanto, nessa perspectiva aristotélica, a história de uma coisa é o desdobramento natural e contínuo de um processo que leva da origem ao fim. Em suma, a pressuposição metafísica de base da historiografia tradicional é que a origem contém a verdade de uma coisa, e por isso é preciso buscá-la. Para a genealogia é bem diferente. Os pressupostos de base aqui são antimetafísicos, ou anarqueológicos, para usar uma palavra de Foucault. Não há origem, ou em todo caso, a história não é capaz de chegar a ela. As coisas não têm essência, entendida como propriedade fixa, imutável, universal. A história de uma coisa é uma sucessão de transformações e redirecionamentos, de mudanças de sentido. O fim não está presente desde sempre na origem. Com isso, a história recupera a radical fluidez de seu sentido. A genealogia concebe as coisas não como seres ou entes, mas como devires e acontecimentos, como processos de transformação, de diferenciação. Por isso, Foucault diz que a genealogia reintroduz o descontínuo em nosso próprio ser. Além disso, para Nietzsche, a história das coisas não é um processo natural e pacífico, mas um processo violento, uma guerra. E o fim só é atingido se a coisa sobrevive à luta.
Explicita-se assim o pressuposto de base da genealogia, ou seja, a teoria da vontade de poder operante em todo acontecer. O pressuposto ontológico de base da história genealógica é uma teoria das forças, que entende a história como guerra. Para resumir, digamos que a história genealógica pressupõe uma agonística geral. Bom, então, dessa maneira, eu tento aí responder aquela pergunta que foi colocada de início, né? Porque a genealogia é cinza. Isso remete a um dos livros que nós organizamos aí alguns anos atrás, se não me engano, em 2014, né, que se chama exatamente Ecologia Cinza, Natureza Agônica. E foi o livro 14, né? O livro contém, né, as palestras apresentadas num dos encontros Nietzsche-Schopenhauer, que nós... E aí essa ideia já está lá, quer dizer, uma ecologia cinza seria o quê? Uma ecologia cinza seria uma ecologia que pressuporia que a natureza é, num certo sentido, agônica, né? Que existem na natureza relações de força, processos de luta, né? E por aí vai. Bom, outro aspecto importante, né, dessa discussão acerca do conceito de genealogia, ou seja, da genealogia enquanto método de pesquisa histórica, é a crueldade. Para a genealogia, a crueldade é uma espécie de princípio. A crueldade é um princípio genealógico. Então, vamos lá. Um dos principais temas da genealogia da moral é a crueldade. Aqui eu relembro o texto de Na Colônia Penal, que a gente citou agora há pouco. A cena é, sem dúvida, cruel. Qual é seu efeito? Repulsa ou curiosidade? Digamos que tratar da crueldade é repulsivo, atemorizante, difícil, doloroso, mas, ao mesmo tempo, é fascinante. Que fascínio é esse? Em Nietzsche, do ponto de vista metodológico, a crueldade cumpre o papel de um princípio genealógico, isto é, de um fio condutor que permite reconstruir a história de alguma coisa. Nietzsche chega ao problema da crueldade ao constatar que, eu cito Nietzsche, o sentido de toda cultura é amestrar o animal de rapina homem, reduzi-lo a um animal manso e civilizado, doméstico. Fim de citação. Isso significa que o processo de civilização é um processo de domesticação do bicho-homem. Ora, toda domesticação de animais selvagens, né, como toda domesticação de animais selvagens, a domesticação dos seres humanos não foi nem é um processo natural, pacífico e espontâneo. Pelo contrário, o processo civilizatório, ou seja, o processo pelo qual o homem veio a ser homem, a humanização, foi e é um processo cruel. Todavia, a crueldade não é apenas destrutiva, ela também é formadora. Em Nietzsche, o martelo é uma metáfora da crueldade. Mas o martelo não é apenas uma ferramenta de demolição, ele também é um cinzel com o qual se pode esculpir, né, dar forma a uma rocha, né? A domesticação do homem exige certas violências que vão se tornando mais elaboradas e mais complexas à medida que as resistências vão se modificando. E o castigo cumpre um papel fundamental nesse processo. Só se compreende a noção de crueldade de Nietzsche se compreendemos seus dois aspectos principais. De um lado, o seu refinamento,
o refinamento da crueldade, e de outro, a potencialização da crueldade. Em primeiro lugar, Nietzsche entende que a crueldade se refinou ao longo da história. Se nos primórdios a crueldade se apresentava de modo tosco, bruto, grosseiro, como violência física, aos poucos ela foi assumindo formas mais brandas, moderadas, suaves, sutis, e finalmente se tornou uma forma de violência espiritualizada. Nietzsche usa também a palavra divinizada, né, nesse caso. Em segundo lugar, o refinamento da crueldade não significa seu enfraquecimento. Com o refinamento, a crueldade é melhor aproveitada, maximizada, otimizada, potencializada. Para compreender a potencialização da crueldade, é preciso distinguir entre a sua intensidade e a sua duração. De um lado, uma violência pode ser muito intensa, quando se efetiva por completo de uma só vez, num só golpe, não durando mais do que um momento, um instante. De outro lado, uma violência também pode ser muito duradoura, efetivando-se por um tempo mais longo, porém com menos intensidade. Temos aí a distinção entre uma violência aguda, mais intensa, e uma violência crônica, mais duradoura. Pode-se, portanto, falar em uma durabilidade ou em uma sustentabilidade da violência, que a tornam mais potente, tanto no sentido destrutivo quanto no sentido construtivo. Como exemplo, pode-se comparar os empalamentos que eram praticados pelos assírios 3.000 anos antes de Cristo, as crucificações praticadas pelos romanos no século I depois de Cristo, e a prisão praticada pelos modernos no século XX. De modo geral, os juristas explicam que houve aí um processo de humanização das penas, ou seja, a transição das penas cruéis e bárbaras do passado para as penas civilizadas e humanas do presente. Quer dizer, os assírios teriam penas muito cruéis, nós, modernos, teríamos penas que não são mais nem cruéis, né? São muito pouco cruéis, ou não chegam nem a ser cruéis. Você teria tido aí uma evolução. Mas o que é curioso é que quando você compara o empalamento, né, só para a gente lembrar um pouco aqui, o empalamento enfim, um tipo de suplício, uma forma de execução do inimigo, né, em que você põe uma estaca fincada no chão e aí você enfia o inimigo nessa estaca, normalmente, né, pelo ânus, a outra ponta da estaca sai aqui pelo externo, sai aqui por trás pela nuca, né. Enfim, os assírios eram famosos por praticar isso, fazer isso com seus inimigos. No entanto, veja só, o empalamento, embora ele, né, seja uma descarga muito intensa de força, ele mata de maneira praticamente imediata. Né? O sujeito não dura, o que fica lá pendurado é o cadáver. 3.000 anos depois, os romanos, em princípio, né, já seriam muito mais civilizados do que os assírios. Por quê? Porque as crucificações não seriam assim tão brutais quanto os empalamentos. Eu lembro a vocês que na crucificação, o indivíduo, né, as pessoas, elas ficavam às vezes por dias, né? Os mais fortes duravam dias crucificados, né? Então, uma duração bem maior, embora a intensidade, né, de um golpe tenha sido reduzida. A prisão, por sua vez, moderna, ela comporta, por exemplo, a possibilidade da prisão perpétua. Né? Quer dizer, de aquela pena durar por toda a vida. O questionamento aqui é, houve um processo de humanização?
Você pode falar que a crucificação é menos cruel do que o empalamento? Entende? É esse tipo de problematização que a genealogia possibilita, o método genealógico possibilita. Então, ao contrário dos juristas, que entendem que existe um processo de humanização das penas, nesse sentido que eu falava agora há pouco, Nietzsche entende que o processo de humanização, o próprio processo de humanização é cruel. Em outras palavras, o que houve foi um processo de refinamento e de potencialização da crueldade das penas. Tendo em vista a sua durabilidade, a prisão moderna é mais cruel, ou pode ser mais cruel, até mesmo do que o empalamento e a crucificação. O princípio genealógico da crueldade permite compreender que os movimentos históricos se dão na direção do menos para o mais refinado. A história é um processo de refinamento. Compreende-se assim que a barbárie e a civilização não são distintas por natureza, mas diferentes graus de refinamento da crueldade. Por sua vez, isso torna possível pensar o que há de civilizado na barbárie, assim como o que há de bárbaro na civilização. Como dizia Walter Benjamin, documentos de cultura são documentos de barbárie e inversamente. Mas o maior absurdo contido na problematização nietzschiana da crueldade talvez não seja a inclusão desse tema tão grotesco na filosofia, mas sim a eventualidade de que, para Nietzsche, a crueldade é humana, demasiado humana. Até então, a crueldade havia sido sempre dita na segunda pessoa. Vós sois cruéis, disseram os cristãos aos pagãos, os civilizados aos bárbaros, os modernos aos antigos. Em Nietzsche, a crueldade é dita na primeira pessoa. Nós somos cruéis. Eis o absurdo. Com isso, é certo, crudeliza-se o homem, mas não sem, ao mesmo tempo, humanizar-se a crueldade. Bom, então eu vou passar aqui para a segunda parte da exposição, né? Após essas considerações de caráter mais metodológico, epistemológico, digamos, vamos agora entrar no objeto, no problema propriamente dito do castigo. E aí, em primeiro lugar, o castigo como procedimento de domesticação do homem. Sabemos que, ao buscar não propriamente pela origem, mas sim pelo começo da moral, a genealogia constata rizomaticamente que não houve um começo da moral, mas dois. Ou seja, a moral surgiu de um lado como a moral dos senhores, caracterizada pela afirmação de si, e de outro como a moral dos escravos, caracterizada pela negação do outro. Ora, pode-se dizer que o começo do direito também é duplo. Ou seja, no começo existe um direito dos senhores e um direito dos escravos. Esses dois direitos são diferentes, mas ambos são cruéis. Para Nietzsche, no começo do direito, assim como no começo do Estado, o que se encontra é a violência. De um lado, trata-se da violência bárbara do direito dos senhores, que praticam a crueldade como uma virtude. Mas, de outro lado, o novo direito que se opõe a este direito cruel dos senhores também pode ser considerado cruel, uma vez que procura demolir com violência a violência. De modo geral, a genealogia defende a tese de que o castigo é um procedimento de domesticação do homem animal de rapina, ou seja, ele é um aspecto muito importante do processo civilizatório. Nietzsche especifica que o castigo é um procedimento mnemotécnico, ou seja, uma técnica para produzir no animal humano a memória.
De início, o bicho-homem não tem propriamente uma memória, ou se tem uma memória, ela é muito rudimentar. Ele é, como todo animal, um ser esquecido. Cabe lembrar que, para Nietzsche, o esquecimento não é um defeito, mas uma força vital ativa. Então, o fato do animal não ter memória não faz dele menor do que nós. A ausência de memória do animal, a ausência de memória da planta, talvez faça com que ela possa sobreviver mais do que nós. Né? A planta e o animal são estratégias vitais mais antigas do que nós. Né? E talvez vão perdurar mais do que nós. Né? Quer dizer, se a gente não destruir eles antes. Mas, enfim, aí é outra questão. Nietzsche argumenta que a aquisição da memória está diretamente ligada à aquisição da capacidade de fazer e de honrar promessas, isto é, da capacidade de dar a palavra e cumprir o prometido. Ora, a capacidade de fazer promessas é um pressuposto básico de toda sociabilidade. A análise de Nietzsche é de caráter econômico, quer dizer, extramoral. Quer dizer, ele não leva em consideração aí o problema da memória, nem o da promessa, de um ponto de vista moral, mas de um ponto de vista extramoral, que nós vamos ver é um ponto de vista econômico. A partir do momento em que as trocas deixam de ser somente imediatas, quer dizer, quando se introduz o tempo nas relações de compra e venda, a capacidade de prometer se torna fundamental. E para isso é necessário ter memória. A pessoa promete, não lembra do que prometeu, como é que ela vai cumprir, né? Aqui, eu vou te contratar para tu fazer um serviço aqui para mim daqui a 2 semanas. 2 semanas tem que fazer o serviço. Prometeu, tem que cumprir. Se não tiver memória, não faz isso. Então, por que foi que a memória surgiu? A memória surgiu não porque o homem é naturalmente um ser do conhecimento, que quer conhecer e tal, e a memória é uma faculdade cognitiva. Não. A memória surgiu por uma necessidade material, dentro das relações econômicas. Mas como se produz a memória no bicho-homem? Por certo, esse não é um processo natural, tranquilo, voluntário, mas um processo cruel. É aí que o castigo, ou ainda as técnicas punitivas entram. Como se produz a memória? A capacidade de empenhar sua palavra e de honrá-la, ou seja, a capacidade de prometer, por meio da dor, diz Nietzsche. É a ferro e a fogo que se grava a memória num bicho esquecido como o homem. Portanto, o castigo é, em primeiro lugar, um instrumento no processo de constituição da memória humana. Cabe dizer ainda que a memória, enquanto forma de fixação da vontade, é uma faculdade pressuposta por outras faculdades, como o uso da linguagem e da razão, além de também ser pressuposta pela própria consciência, tanto epistêmica quanto prática. O castigo, de certa forma, está não no fundamento, na origem, né, de tudo isso. Sociabilidade, linguagem, razão, consciência. Né? O castigo está no começo dessas coisas, não na origem. Bom, nascimento, desenvolvimento e modificações do castigo. Pode-se definir genealogia no sentido nietzschiano como o estudo das condições efetivas de nascimento, desenvolvimento e modificações de algo. A genealogia do castigo é simplesmente uma aplicação dessa ideia ao fenômeno do castigo. Portanto, a primeira questão que se coloca é: em que condições o castigo efetivamente nasceu? Nietzsche explica que, em seu nascimento, o castigo estava ligado à noção de dívida e não à de culpa. Vale esclarecer que ambas as palavras, né,
esses dois termos aí, dívida e culpa, equivalem a um termo só, no alemão, que é o termo Schuld. Mas Nietzsche se interessa por distinguir exatamente um aspecto moral, né, da culpa, de um aspecto extramoral, da dívida. A culpa é certamente um conceito moral, já o conceito de dívida não é moral, mas é econômico. Ora, segundo Nietzsche, o conceito de dívida é anterior ao conceito de culpa. A dívida surge no contexto das relações contratuais primitivas, de caráter comercial e privado, entre um credor e um devedor. Tal contexto é anterior ao nascimento da moral. Os homens começaram a fazer operações de troca antes de ter regras morais para julgar os comportamentos que eles, né, pudessem ter. Vale fazer um parêntese aqui. No livro O Governo do Homem Endividado, Maurício Lazarato articula a hipótese de que esse modelo das relações contratuais primitivas entre credor e devedor, que se encontra em Nietzsche, permite descrever de modo mais acurado as relações atuais entre o capital e os indivíduos do que o próprio modelo marxista das relações entre burguesia e proletariado. Lazarato argumenta que a relação entre patrão e empregado, característica do capitalismo industrial, era uma relação em que o trabalhador, por produzir valor, tinha certos direitos e podia fazer certas exigências. Tinha sindicato, greve, tal, pressão. A relação entre o capital financeiro e os milhões de endividados que existem hoje, muitos deles desempregados, não é desse tipo. O endividado não produz nada, nem pode fazer nenhuma exigência. Tudo que lhe resta é renovar a dívida, pedir mais crédito. Assim, Lazarato sustenta que, com a financiarização, a dívida readquiriu o seu peso moral, tornando-se culpa. Então, ainda tem esse aspecto, né? O trabalhador explorado se politizava, se revoltava. O endividado se torna um neurótico, culpado por ter a dívida. Ele se culpabiliza moralmente por ser um devedor. Além de ter a dívida financeira, né, ainda tem a dívida moral. A culpa moral. Então, daí a utilidade da genealogia para pensar, né, esse tipo de fenômeno, né, o novo capitalismo. Voltemos a Nietzsche. Podemos perguntar, qual é a origem da dívida? A genealogia mostra que a dívida passa a existir no momento em que surge o crédito, isto é, literalmente a crença ou a confiança que um credor confere a uma promessa feita por um devedor. Caso o credor não honre sua palavra, a dívida autoriza o castigo, que surge então como uma reparação para o credor. Porém, essa ideia do castigo como reparação ainda não explica propriamente o que é o castigo. A pergunta é, como o castigo pode ser uma reparação para o credor? A ideia de reparação aponta evidentemente para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas por que furar o olho de alguém que me furou um olho representa, para mim, uma reparação? Você furou meu olho, agora eu vou furar o seu. Mas o que é que eu vou ter com isso? No final, são 2 olhos furados, e não um. Então, está faltando alguma coisa, né, para explicar por que eu me sinto reparado ao furar o olho de quem me furou o olho. E que elemento é esse? A resposta de Nietzsche é que existe aí um certo prazer, um certo gozo. No castigo, a dor do devedor se vincula ao prazer do credor. Não se trata de vingança. A partir do momento em que o devedor começa a empenhar seu próprio corpo como garantia de sua palavra, fazer sofrer aquele corpo se torna, para o credor, um prazer. E aí o Nietzsche gosta de citar uma frase do escritor francês do século XIX, chamado Prosper Mérimée, né? Le plaisir de faire le mal pour le faire. O prazer de fazer o mal por fazer o mal.
Durante grande parte da pré-história da humanidade, tratava-se de imputar não a culpa, mas o castigo. Não interessava se o sujeito é culpado ou não. A culpa, sabe, culpabilizar alguém não é o objetivo. Né? O objetivo era muito mais castigar, para poder extrair do castigo esse prazer. O castigo é um gozo. Então, Shakespeare nos dá uma contundente ilustração disso em O Mercador de Veneza. Na peça, o contrato que o agiota Shylock firma com o antissemita Antônio estabelece a condição de que, se o devedor não conseguir pagar na data especificada, o credor terá o direito de arrancar 1 libra da sua carne. Só 1 libra. O couro. Shylock, que é o credor, né, começa, então, a fazer tudo o que está, logo que ele empresta o dinheiro, ele começa a fazer tudo o que está a seu alcance para que Antônio não consiga pagar a dívida. Com efeito, ele não quer o pagamento, mas a punição. Por quê? A dor do devedor compensa o prejuízo do credor, porque é para ele um prazer. No caso, o prazer de arrancar 1 libra da carne daquele que não honrou sua própria palavra. E que era, ainda por cima, um antissemita. Enquanto que ele era judeu, né? Bom, tendo apresentado o contexto do nascimento do castigo, podemos perguntar: como o castigo se desenvolveu e se modificou ao longo da história? Nietzsche explica que, a certa altura da história, a relação contratual primitiva entre os indivíduos foi transposta pela relação contratual entre a comunidade e os indivíduos. De uma relação econômica ou comercial de caráter privado, passando a uma relação política de caráter público. Com isso, a comunidade assumiu o papel de credor universal e os indivíduos o de devedores. Esse contrato político implicava partidas e contrapartidas de ambos os lados, de ambos os envolvidos. De um lado, a comunidade oferecia as vantagens da vida em comum. De outro, os indivíduos tinham a obrigação de cumprir as exigências do convívio social. A relação entre a comunidade e os indivíduos continuava a ser da ordem da dívida, mas de uma dívida pública, política. Se essa dívida não fosse honrada pelos indivíduos, eles seriam castigados pela comunidade. Do ponto de vista do direito penal, a passagem da relação contratual privada para a relação contratual pública corresponde à passagem do castigo para a pena. Nietzsche entende que o castigo vem primeiro, a pena vem depois. A passagem do castigo à pena instaura-se, com a passagem do castigo à pena, instaura-se um processo progressivo de refinamento ou de suavização do poder de punir. Nesse sentido, as primeiras penas impostas pela comunidade já são mais refinadas do que os antigos castigos privados. Vale dizer que esse processo de refinamento da crueldade atravessa toda a história das punições e se encontra bastante presente, inclusive nas penas contemporâneas. Outro aspecto dessa discussão é que, ao longo da história, os cruéis castigos privados primitivos, que não obedeciam a nenhuma regra, cederam lugar às terríveis penas públicas, os suplícios. Cabe notar que, por mais cruéis que fossem, os suplícios públicos da Idade Clássica obedeciam a uma certa liturgia. Tinham, né, certas regras. Foi isso que possibilitou que o castigo se tornasse um espetáculo, atraindo multidões à praça pública. O castigo se tornou uma festa. E o prazer que esse espetáculo, esse festival de crueldades suscitava, já não era mais individual, e sim público.
Contudo, na modernidade, ao passar a considerar a culpa como pressuposto da pena, o homem inventa a imputação culpada do castigo. Assim, o castigo deixa de ser um prazer. Punir já não pode ser um prazer. Punir tem que ser um dever. Assim raciocinam os juristas modernos, os reformadores do direito penal, como, por exemplo, Cesare Beccaria. Basicamente, a dívida de punir que o Estado moderno contrai o obriga a não ter prazer com a punição. Do contrário, os juízes que imputam a violência ao aplicar as penas se equiparam aos criminosos que praticam a violência pela qual devem ser punidos. Dessa maneira, objetam os reformadores, as penas seriam tão cruéis quanto os crimes que elas buscam reprimir. Eles entendem que, na longa história do castigo, a modernidade seria um momento em que emergem, enfim, as penas não cruéis, humanas, civilizadas. Cabe, porém, perguntar, seria mesmo assim? Bom, da multidão de sentidos do castigo. Para a genealogia, o castigo não pode ser definido devido à sua multiplicidade de sentidos. Com efeito, a pluralidade de funções e finalidades do castigo, sua fluidez e sua plasticidade, o tornam irredutível a uma definição fixa. A esse respeito, Nietzsche pontua que definível é apenas aquilo que não tem história. Como o castigo tem uma longa história, não pode ser propriamente definido. Por exemplo, a doutrina penal contemporânea leciona que a pena moderna tem basicamente 3 finalidades. A retributiva, que equivale à reparação por um dano e já se encontra na lei de Talião. A preventiva, que se encontra de maneira muito evidente nos suplícios públicos. Quer dizer, você pune publicamente um condenado, não tendo em vista simplesmente punir esse condenado, mas também que essa punição sirva de lição para todos os que estão em torno, né, saberem o que é que acontece, né, com aqueles que fazem o mesmo tipo de coisa. É a função preventiva da pena. Né? Ela não visa o criminoso, ela visa, de modo difuso, toda a sociedade. E também se fala contemporaneamente que a pena ela tem uma função ressocializadora. Né? Portanto, a pena se define como um meio de reparação, de prevenção e de ressocialização. Mas isso não é tudo. Outro exemplo. No final do século XIX, com base nos desenvolvimentos da medicina legal, da psiquiatria e da psicologia forense, bem como da antropologia jurídica, a criminologia, isto é, literalmente a ciência do crime, que teve Cesare Lombroso como um de seus fundadores, vai definir a pena como um remédio que se aplica contra o crime. Lombroso entende que o criminoso é um doente, e, como tal, não precisa ser punido, mas tratado ou medicado. Por isso, ele defende que as prisões deveriam se tornar locais de tratamento, isto é, manicômios judiciários. A pena não é uma punição, mas um remédio. Bom, mas isso também não é a definição definitiva, né? A definição última de castigo. Um outro exemplo pode ser colhido de Dostoiévski. Esse grande mestre da literatura russa aponta para uma função ativa do castigo de que ainda não havíamos falado. A ideia de Dostoiévski é que o castigo retesa, endurece, enrijece, torna o criminoso frio. Não engendra a consciência da culpa, né? Ou seja, aquilo que Nietzsche chama de má consciência, a consciência moral. Então, eu queria aqui fazer uma outra citação
dessa vez do Dostoiévski. Bom, Dostoiévski nos oferece uma ótima ilustração, né, disso, né, do castigo enquanto meio de represamento e, portanto, de fortalecimento do indivíduo em crime e castigo. Né. Condenado a trabalhos forçados numa galé da Sibéria, Raskolnikov, a quem o destino não havia legado sequer o arrependimento, no isolamento do cativeiro, refletia de novo sobre seu procedimento passado e já não o achava tão odioso nem tão estúpido. Em que era minha ideia, pensava ele, mais estúpida que as outras ideias e teorias que se debatem desde que o mundo existe. Basta ver o caso sob um ponto de vista largo, independente, sem preconceitos, e então, certamente, essa ideia já não parecerá tão singular. Ó vós que vos dizeis livres pensadores, filósofos de 5 copeques, por que parais a meio caminho? E por que classificais de vil o meu ato? Perguntava a si próprio. Porque é um crime. Que significa a palavra crime? A minha consciência está tranquila. Sem dúvida foi um ato ilegal. Violei a letra da lei, derramei sangue. Pois bem, enforcai-me e acabou-se. Quer dizer, o castigo, essa passagem é uma passagem do epílogo, né? No final do livro. E o castigo, o resultado do castigo havia sido, né, isso, o couro, vamos dizer assim, né, como se diz aqui no Ceará, o couro do Raskolnikov tinha ficado mais grosso. Todavia, de acordo com Nietzsche, todas essas diferentes funções, mnemotécnica, reparação, prevenção, ressocialização, tratamento, retesamento, tudo isso ainda não dá conta da pluralidade de sentidos, da fluidez e da plasticidade do castigo. Por isso, a genealogia não identifica aquela que seria a função ou finalidade essencial do castigo, a partir da qual seria possível chegar a seu conceito definitivo. Em vez disso, a genealogia ressalta uma das funções do castigo, para a qual a maioria das análises, e especialmente das análises jurídicas, é cega. Trata-se do prazer. Nietzsche afirma reiteradas vezes que o castigo é um afeto ativo, uma alegria, um deleite, uma festa. Há um gozo em castigar de que a humanidade aprendeu a fruir coletivamente desde cedo. Seria ingênuo pensar que a humanidade atual se desfez completamente do prazer de castigar e que as penas modernas não têm nada a ver com um certo gozo. O princípio do refinamento da crueldade permite explicar que o prazer bárbaro de castigar se esconde sob o manto das civilizadas penas modernas. Essas contêm grandes doses de crueldade refinada e potencializada, que possibilitam que não só os juízes penais, mas toda a sociedade goze do gozo perverso de castigar, como se não estivessem fazendo nada. O refinamento da crueldade explica por que a humanidade está longe de abrir mão do cruel prazer de punir. É esse o escândalo que Nietzsche traz à tona e que nenhum jurista seria capaz de admitir. O escândalo de pronunciar a crueldade na primeira pessoa. Nós somos cruéis. Nós, modernos, humanos, civilizados, gozamos de punir, de castigar. É nesse ponto que se esclarece a relação indissociável que o direito mantém com a crueldade.
Bom, então eu vou fazer minhas considerações finais. Para concluir, tentemos olhar a coisa de uma outra perspectiva. Sem ter propriamente a intenção de abrandar o discurso, me parece que devemos lembrar que, no sentido genealógico, a crueldade não é apenas destrutiva. Com efeito, essa seria uma forma nihilista de compreender a crueldade. Nietzsche pensa a crueldade como um martelo, que pode ser usado tanto para destruir quanto para construir. Nesses termos, a crueldade e com ela os castigos, em diferentes graus de refinamento, cumpriram e ainda cumprem um papel fundamental na construção do que somos, isto é, no processo de subjetivação. Nesse sentido, cabe dizer que o espírito livre, para Nietzsche, é o resultado de um cruel trabalho de disciplinamento de si próprio, um cultivo de si mesmo, que precisa ser de uma crueldade altamente refinada e potencializada. O devir do espírito livre pressupõe não propriamente um cuidado de si, no sentido de Foucault, mas um certo adestramento de si, que não deixa de ser uma certa educação de si. Essa é a forma de superar a potência nihilista da autocrueldade altamente refinada do asceta, isto é, daquele que volta toda a agressividade contra si mesmo. Na outra ponta do processo, encontra-se um animal, o bicho-homem, ou seja, um ser pré-humano que, ao contrário do asceta, põe toda a agressividade para fora. A superação do nihilismo do asceta não implica a negação desse animal humano, mas o agenciamento dele a um ser sobre-humano, ou seja, a um Deus. O espírito livre é esse híbrido de animal e Deus, de pré-humano e de sobre-humano. E esse híbrido não pode ser considerado propriamente um ser político, como Aristóteles advertiria prontamente. Em conclusão, gostaria de destacar apenas um ponto nessa discussão. O processo de refinamento da crueldade é um dos aspectos constitutivos da genealogia, isto é, do nascimento, do desenvolvimento e das transformações do espírito livre. Isso é tudo. Valeu. Maravilha, maravilha. Muito bom, Tiago, muito bom. Parabéns e obrigado pela fala. Pessoal, eu, antes de passar para as perguntas, queria só salientar, ressaltar, que eu sou péssimo em apresentações, mas assim, eu fiz uma apresentação muito breve do Tiago. Bom, mas além do que eu disse, né, da formação acadêmica, o Tiago é nosso colega da UES, é professor da UES, professor também do curso de mestrado em filosofia da UES, e não é autor só de 2 livros, né? Ele é autor de 2 livros, como a gente diz, autorais, mas além desses 2 livros, ele tem outros 7 ou 8 publicados, né? Inclusive alguns comigo, né? Na coleção Apoena, são os livros dos encontros Nietzsche. Tá? Acho que ao todo são 7, né? Acho que 5, isso, são 7. 5 impressos e 2 e-book. Um deles é esse que ele mencionou, né? Ecologia Cinza, Natureza Agônica. Foi do nosso 4º encontro, 2014, se eu não me engano. Então, era para salientar isso, tá, pessoal? Bom, eu queria passar, então, para as perguntas, tá? E queria só salientar que, assim, né, alguns colegas estão elogiando, parabenizando aqui no chat. Eu até coloquei aqui, enquanto o Tiago estava abordando a primeira parte da apresentação, ainda coloquei aqui a título de ilustração um clipe dos Titãs, da dissertação do Papa sobre o crime, seguido de orgia. Tá? Eles musicaram essa dissertação do Papa, onde ele relata, né, os episódios mais escabrosos de crimes, né, supostamente crimes, né, de crueldade mesmo, né, mesmo exercida do homem sobre o homem. Bom, a Viviane, né, colocou sobre a questão da finalidade do castigo, a Viviane colocou talvez para servir de exemplo, e aí a gente pode, né, conversar sobre isso, e a Natália colocou a tortura como gozo.
a partir das tuas colocações. Eu queria, bom, se inclusive você quiser depois, né, reforçar esse ponto, né, ao que me parece, né, não, eu entendo, Viviane, não seria propriamente para servir de exemplo, mas muito mais, como o Tiago mencionou, para o próprio gozo, né, para que o próprio gozo com a crueldade sirva como reparação, digamos assim, e não propriamente exemplo. O exemplo ele vai aparecer, como o Tiago mencionou, no momento em que a responsabilidade pela crueldade passa para as mãos do Estado, ou enfim, da sociedade como todo, do público. Né? E aí, Tiago, eu queria aproveitar, né, para a gente dar início ao debate, e, pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, seja por escrito, seja em viva voz, tá? Como se diz. Pois bem, então, eu queria aproveitar e já jogar uma para você, tá? É o seguinte, é muito mais por algo que você falou e que me deixou intrigado, que é o seguinte, você considerou, acho que foi a crueldade como um princípio genealógico, é isso mesmo? Né, um princípio genealógico, mas veja bem, pouco antes você tinha mencionado justamente aquela diversificação de traduções para determinadas palavras que Nietzsche usa, né? Entstehung, Ursprung, e por aí vai. E aí, assim, a questão é justamente o princípio, né? Então, como encontrar um princípio genealógico para algo que efetivamente não tem princípio? Entendeu? Essa é uma questão que me veio à mente. A outra questão eu já lanço, e aí a gente vai conversando sobre essas coisas todas, e aí não é propriamente uma pergunta, tá? É muito mais algo que me intrigou a partir da tua fala, e de fato, assim, a impressão que ficou depois da tua fala, olhando de volta para o texto do Nietzsche, para a segunda dissertação, ficou a impressão de que a genealogia da crueldade ali, tá, ela aponta para as relações entre homens, né? A criação da memória ela se dá exatamente no infligir sofrimento a um outro. Muito bem, mas me parece que, quer dizer, é possível estender ou levar um pouco mais adiante essa origem e remontar a relação do homem com outros animais, por exemplo. O desenvolvimento da memória, sob esse aspecto, ele está muito mais relacionado às práticas da relação presa-predador que o homem vem a desenvolver, seja com suas presas, seja com seus predadores, inclusive. Né? Quer dizer, a visão de um Australopithecus, ou o que quer que seja, de um tigre de dente de sabre caçando um similar ao seu, tá, gera nele, a partir do sofrimento infligido no outro, também gera nele o receio e desse sofrimento que resta para ele, também a memória de que ele não deve andar por ali, porque, afinal de contas, o tigre de dente de sabre está lá para pegá-lo. Né? Então, essa genealogia da crueldade, a delimitação dela, se nós quisermos, né, a delimitação da hipótese do Nietzsche, claro que ele não tem interesse em levar isso para aí, porque, afinal de contas, é uma dissertação de cunho filosófico. Mas eu acho que se a gente estendesse um pouquinho, talvez daria para extrapolar os limites das relações entre indivíduos humanos e levá-lo para o mundo animal, de modo que, quer dizer, a constituição, a formação da memória, ela se dá, efetivamente, pela dor, tá? Mas não necessariamente da dor entre humanos, né? Da crueldade, da relação credor-devedor. Tá? Talvez a gente pudesse estender um pouco mais, né? Não sei se eu fui claro, né? Porque foi só uma intriga que me veio aqui. Tá? Mas é isso, passa a bola para ti. Bom, sobre a questão do princípio, em primeiro lugar, né?
Eu também não estou muito satisfeito com essa formulação, certo? Essa ideia de um princípio genealógico, exatamente por essa razão aí que você disse, né? Bom, a genealogia parte da negação dos princípios, aí você vem dizer que tem um princípio aqui, fica uma coisa meio estranha, né? Mas, assim, tentando defender a ideia, mais a ideia do que o termo, princípio, eu não encontrei um termo melhor, na verdade. É curioso, por exemplo, o Foucault, ele não fala de princípios, né? Quando ele descreve textos mais de caráter metodológico, ele não fala de princípios, mas ele fala de proposições gerais, fala de prescrições de prudência, fala de regras, enfim. Não sei, talvez não fosse o princípio da crueldade, mas a proposição geral da crueldade. O termo não é o mais importante é a ideia, quer dizer. A crueldade não é propriamente a origem de nada, né? Ela não é o princípio enquanto origem, né? Ela é o que eu tentei descrever como esse fio condutor, né? Que Nietzsche vai dizer que percorre a história toda. Isso, por sua vez, se torna complicado a partir do momento em que a gente pensa a história em termos de descontinuidade. Então, se existem descontinuidades, como é que você pode ter um processo de renascimento da crueldade, da antiguidade aos dias presentes? Né? É uma outra questão, também aí que complica essa hipótese. Né? Mas me parece que a ideia do Nietzsche é essa, que a crueldade é uma espécie de fio condutor, né, com base no qual é possível fazer a história, a genealogia de algo. Né? Do menos para o mais refinado. A outra questão que diz respeito, né, em certo sentido, ao surgimento da memória ainda nos animais, isso não é o que o Nietzsche considera, né? Não é o que ele vai dizer propriamente. O que ele coloca como sendo, né, o surgimento da memória já é de uma memória propriamente humana que não se encontra nos animais, né? E aí, o que me parece é o seguinte, não, de fato, o animal, ele tem também uma memória, né, ele é capaz de se lembrar, inclusive de se lembrar por muito tempo, né, a pessoa agride um animal, anos depois, o animal reconhece pelo cheiro aquela mesma pessoa e avança em cima da pessoa, ou sei lá o quê. Né, Mas no caso do humano, vamos dizer, essa memória, ela se torna mais complexa. Porque a memória está ligada aí à capacidade de prometer. O animal não promete nada. Por mais que ele tenha memória, ele não diz, quando for daqui a 15 dias eu vou fazer tal coisa. Ele não faz isso. E aí o Nietzsche diz que isso aí é importante porque é o processo de fixação da vontade. Você dizer, eu quero fazer isso, e você efetivamente fazer, tem uma diferença. Entende? Se você não tiver a memória, né, não tiver algo que te força a manter aquela palavra que foi empenhada de início, você vai tender a se desconcentrar, a se distrair e a buscar outra finalidade. Né? O ser humano, por meio dessa memória, né, ele tem uma capacidade de fixação maior da vontade. Maravilha, maravilha. Valeu demais. Exato. O jogo é em torno, precisamente, da capacidade de prometer, né? Capacidade de fazer promessa. Tiago, a Viviane fez uma pergunta aqui, a partir dos comentários, né, que ela teceu antes, ela fez aqui a pergunta. A minha pergunta é, se o homem não é um animal político, como dizia Aristóteles, então, qual é a essência humana? O homem é, então, um animal? Onde se constituem duas forças, amor e ódio? O que eu tentei dizer não é que o homem não é um animal político. Quem não é um animal político é o espírito livre. Né? Porque é aquela coisa que o Nietzsche diz no Crepúsculo dos Ídolos, né? É uma das máximas que tem lá no Crepúsculo dos Ídolos. Ele cita uma passagem se refere a uma passagem da Política de Aristóteles,
onde Aristóteles diz o seguinte, que para poder viver sem a política, o homem precisaria ser menos do que um homem ou mais do que um homem, ou seja, ele precisaria ou ser um animal, e aí, de fato, tem animais que vivem fora da sociedade, né? Não vivem vida gregária, né? Ou um deus. E aí um deus, como um deus pode tudo, ele poderia viver também fora da comunidade. Aí o Nietzsche diz, faltou uma terceira possibilidade, que é ser ao mesmo tempo um animal e um deus. O que é esse bicho que é ao mesmo tempo um animal e um deus? É o espírito livre. Legal. Esse final da tua resposta coincide aqui com a pergunta do Jackson, que eu vou já fazer, mas antes eu queria registrar aqui, com muito carinho, a presença do meu querido Silvio Gadelha, professor Silvio Gadelha, professor do curso de Educação da UFC. Silvio, obrigadíssimo pela presença, seja muito bem-vindo. Ele está mandando um abraço aqui para ti, os parabéns pelo livro e pela bela exposição. Grande honra. Uma honra, realmente. Obrigadíssimo, Silvio, pela exposição. Vamos combinar um bate-papo com você, né, aqui no Geni, no nosso grupo Nietzsche, viu? Seja muito bem-vindo. Gente, bom, então, a pergunta do Jackson, eu vou jogar aqui a do Jackson e já colocar a pergunta também do L, tá? Bom, do L. Lucas, ou Eli, né? Do Eli. Bom, o Jackson pergunta assim, já li em obras de Nietzsche, ele comparando o homem com o diabo, por conta de o homem não achar possível ele se comparar a Deus. Essa autoconsciência diabólica é uma punição cristã? Essa é a pergunta do Jackson. E o Eli pergunta o seguinte, gostaria de saber se substituíssemos prazer por alívio de tensão, não seria mais adequado para tratar do castigo. Eu, pessoalmente, acho melhor formular assim, mas gostaria de saber o que o Tiago pensa sobre isso. Se concorda ou não, se acha que não tem nada a ver, enfim. A pergunta do Jacques e depois a do Eli. Bom, com relação à pergunta do diabo, eu não sei propriamente o que dizer. Eu acho que o que é interessante para a gente pensar o diabo é pensar que diabo significa diviso, dividido, cindido, partido ao meio, não é uno. Né? E talvez daí derive todo o medo, né, que a gente tem do diabo. Exatamente porque ele é esse bicho estranho que se diferencia de si mesmo. Né? Talvez o diabo seja uma forma de condenação da diferenciação, né? E não exista propriamente o diabo. Com relação à questão do alívio da tensão, né, o que me parece é o seguinte, mas por que alivia a tensão? Por que castigar alguém alivia a minha tensão? A resposta é porque dá prazer. Se você não entender o elemento do prazer dentro do castigo, você não entende de que modo o castigo pode significar uma reparação. Muito bom, valeu, Tiago. Bom, o Gabriel queria fazer uma pergunta. Gabriel, pode ficar à vontade. Opa, boa noite, obrigado pela apresentação, professor Tiago. Gabriel, com licença. Pois é. É o seguinte, é porque eu estou precisando ir ao banheiro, certo? Aí eu queria pedir para vocês aí 2 minutinhos para eu poder ir lá rapidinho e voltar. Beleza. Porque desse jeito aí, vocês estão vendo que as respostas estão diminuindo, né? Tem que aliviar a tensão, né? Eu aguardo. Pronto, daqui a pouco o Tiago volta. Eu estou lembrando aqui, enquanto o Tiago retorna, que eu participei uma vez de uma banca de dissertação, e aí, quando o aluno terminou de apresentar, né, a gente começou a fazer as perguntas,
Aí ele não aguentou. Gente, espera aí que eu preciso ir ao banheiro. Aí correu para o banheiro, eu digo, eu preciso mijar, então ele saiu, correu para o banheiro, depois voltou. E aí deu para a gente debater, né, a dissertação. Mas quando bate o aperreio, de fato, não tem como, né? Não tem como. Gente, para quem chegou depois, eu queria aproveitar e dar novamente aqueles informes, certo? No dia 28 de maio, nós vamos realizar o que nós estamos chamando de Diálogos Geni, que é uma mesa redonda, tá? Quer dizer, vai ser o primeiro dos diálogos aí da série, né? Espero que venham outros. Que é o tema desse primeiro Diálogos Geni, o tema é Nietzsche e os gregos. Então, nós vamos ter a apresentação aí de 3 professores sobre esse tema, em mesa redonda, o professor Olímpio Pimenta, da Federal de Ouro Preto, o professor Hugo Filgueiras, da Filosofia da UFC, e a Jéssica, tá? Que é a nossa colega aqui, doutoranda da UFC. Então, o tema da mesa redonda vai ser esse, vocês estão convidados, vai ser dia 28 de maio. Só a única diferença é que não vai ser às 17, mas às 18 horas, tá? Como é que a gente diz? Excepcionalmente, né? Excepcionalmente às 18 horas, tá? Bom, mas no próximo dia 14 a gente vai ter a nossa reunião normal e nós vamos começar com a primeira dissertação da genealogia da moral. Essa apresentação do Tiago, ele veio muito a calhar, veio muito, né, muito bem com o nosso cronograma de reuniões. E aí, bom, tinha outro informe, agora eu não lembro. Sim, o outro informe também, para quem chegou depois, eu acredito que daqui para um pouco depois do meio do ano, já esteja sendo publicado o e-book com as conferências do encontro que a gente realizou no final de 2019. Tá? O segundo colóquio Geni, segundo colóquio do Grupo de Estudos Nietzsche da UES. O tema foi Verdade, Aparência, Erro e Engano, e os conferencistas, né, quase todos mandaram as conferências, mandaram os textos, e aí nós organizamos, eu, a Jéssica e o Roger, e vamos publicar. Voltei. Pronto, o Tiago voltou. Então vamos lá, Gabriel. Opa, muito obrigado aqui, e parabéns mais uma vez, professor Tiago, obrigado também pela paciência, professor Gustavo. Teve momentos aí que você mencionou, professor Tiago, a questão assim sobre o castigo, aí eu me lembrei assim, da forma como o castigo é utilizado, principalmente como algo como é mesmo, algo prazeroso, no sentido prazeroso. E aí eu me lembrei, assim, se eu não me engano, se eu tomar com base em Nietzsche, se eu não me engano, lá na obra Verdade e Mentira no sentido extramoral do Nietzsche, se eu não me engano, questões humanas que foi criado por nós humanos, como o conhecimento e a linguagem, elas foram, como pode dizer, elas surgiram segundo Nietzsche, surgiram com a intenção de ser um instrumento da sobrevivência, para auxiliar a sobrevivência humana. E eu me lembro, isso já faz muitos anos, 2019, num evento que houve em Juazeiro do Norte, inclusive foi lá que eu tive a grande honra de conhecer o professor Silvio Gadelha, e também o Vladimir Safatler, sem querer me gabar, tá? Mas eu me lembrei, teve uma professora, não me lembro se é da UES ou é da UFC, que trouxe esse tema, mas só que para Foucault, ele não vai negar essa hipótese de Nietzsche da instrumentalização no auxílio da sobrevivência. Porém, eu não entendi muito direito, mas pelo que eu me lembro, está para além de uma simples instrumentalização.
mas mesmo assim eu acho que e eu queria também trazer um comentário também, não é pergunta, é comentário também. Você falou sobre a questão da consciência, ou mente, entre aspas, dos animais, e aí eu me lembrei que existe eu não me lembro o livro, tem um livro, já está sobre filosofia da mente, inclusive está traduzido aqui para a língua portuguesa, que parte do livro ele vai falar sobre a psicologia evolutiva. Pelo que eu soube, acredita que os animais eles têm mente. O diferencial está de que alguns seres vivos conseguiram se desenvolver assim no nível. A evolução não foi apenas física, biológica, mas enquanto a evolução da mente, quanto nesse nível de complexidade, isso não se aplica apenas alguns seres vivos conseguiram adquirir esse nível assim, de complexidade grande e assim evoluir para esse nível, como mencionei, e outros não. A prova disso, que o autor são animais como ele usou o exemplo do esquilo, que é altamente incapaz de realizar um simples cálculo matemático que uma criança do primário consegue realizar. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu não entendi qual é esse sentido do castigo, e você quer nos trazer um sentido enquanto esse é um instrumento da condição humana presente, quer dizer que faz parte da natureza humana, não apenas castigar, mas trazer esse prazer, um possível gozo, como foi mencionado aqui, do sofrimento alheio, nesse sentido. Desculpa por ter sido uma questão longa, mas mesmo assim eu quis mencionar, aproveitar esse momento para trazer e compartilhar ideias. É isso, eu queria saber esse lado da questão, como é esse sentido? É uma instrumentação da natureza humana, da condição do ser? É por aí. Valeu, Gabriel, obrigado. Legal, Gabriel. Na verdade, você coloca várias coisas aí, né? Acho que, tentando aí começar pela última, né, o que eu tentei dizer foi, né, a partir de Nietzsche, que o castigo ele teve ao longo da história diversas funções, diversas finalidades. São tantas que você não pode nem definir o que seja o castigo, né? Nietzsche diz. Uma dessas finalidades que ele teve foi exatamente essa de produzir prazer. E essa finalidade ela ficou meio que escamoteada, meio que escondida, né, pela maioria das pessoas que se dedicaram a estudar o próprio castigo. No entanto, o Nietzsche tem um argumento forte nesse sentido, porque ele diz que como é que eu vou entender, né, a reparação sem esse prazer? É basicamente isso. Não se trata propriamente de uma característica que está inscrita na natureza humana, porque Nietzsche é um filósofo para o qual não há natureza humana, né? Mas, digamos assim, é algo que os animais humanos descobrem. E quando eles descobrem, a partir do momento em que eles descobrem, eles passam a fruir disso, né? Aí o que é interessante é que dentro dessa tematização que o Nietzsche vai fazer do castigo, ele descobre que o castigo, independentemente do prazer, ele teve relacionado com o surgimento de algumas coisas que são muito importantes e que tem toda uma nobreza filosófica. Entende? A memória, por exemplo. Como é que você aprende uma coisa? Como é que você adquire uma memória? Castigando. Sendo castigado. O castigo te faz aprender a ter essa memória. O argumento é basicamente esse. Então, a memória, que é uma coisa muito nobre, porque é uma das faculdades cognitivas dos seres humanos, né, é explicada por Nietzsche a partir de um começo vil, mesquinho,
né? E aí ele diz, não só a memória partiu daí. Não só a memória se originou no contexto das relações materiais da humanidade primitiva, das relações comerciais, as relações de troca da humanidade primitiva. Você observa, né, o animal, ele não tem troca, né? Não tem economia no reino animal. Você passa a ter troca a partir do momento em que você entra efetivamente na humanidade. E aí é nesse contexto aí das relações de troca que vai surgir a memória e depois vai surgir, né, vai se desenvolver a linguagem. Sem memória você não tem linguagem, né? Vai se desenvolver a razão, né? Nietzsche vai dizer a própria consciência se origina daí. Né? Então, todos esses são temas nobilíssimos, né, que são aí tratados pela genealogia de um ponto de vista, né, muito cru, digamos assim. Muito bom. Com relação à menção que você fez aí sobre verdade mentira no sentido extramoral, é importante compreender que a linguagem, a memória, a razão, etc., são instrumentos na sobrevivência, mas não só na sobrevivência. Quer dizer, essa ideia de que a linguagem, a razão, etc., são instrumentos, também é uma ideia do utilitarismo. Mas o utilitarismo ele se restringe à sobrevivência. O evolucionismo se restringe à sobrevivência. A gente vai dizer que o ser humano não sobrevive apenas. Ele também procura se exceder. Ele procura ir além da mera sobrevivência. Ele procura viver. Os seres vivos como um todo, né? Então, a utilidade é uma questão de utilidade, sim. A linguagem é um instrumento. A razão é um instrumento, mas é um instrumento na luta. E é um instrumento não de mera sobrevivência, sim um instrumento de superação. É nisso que, né, a abordagem nietzschiana se distingue tanto do utilitarismo quanto do evolucionismo. Muito bom, Thiago. Temos aqui uma pergunta da Camila. A Camila diz o seguinte: me parece que a forma como você pôs o castigo da pena desvela um caráter duplo. Sob sua máscara de boa vontade de tornar a sociedade mais civilizada, esconde o traço malicioso da própria civilização. E se torna cada vez mais malicioso e cruel, porque os seus mecanismos tornam-os cada vez mais sofisticados e sutis. Uma espécie de bondade falsa, me parece, uma dialética de ilusão. Isso me remete obrigado pela pergunta, Camilo. E isso me remete a uma coisa que o Foucault diz naquele ensaio dele, Nietzsche, a genealogia e a história. Ele diz que a humanidade ela não caminha numa linha direta, né, numa linha contínua e ascendente da barbárie à civilização. Né? Então, o passado seria bárbaro e o futuro civilizado. Né? Mas não é assim que a história se dá. Ele diz, a humanidade, né, introduz cada novo tipo de barbárie em cada novo tipo de civilização. Né? Cada novo tipo de civilização contém em si um novo tipo de barbárie, e é assim que a coisa progride. Né? Então, as penas modernas, as penas contemporâneas, por mais civilizadas que elas possam parecer, elas guardam certos elementos de crueldade, né, que a gente pode argumentar que talvez sejam ainda mais refinados e mais potentes do que eram as penas antigas. Legal, Thiago. Obrigado também, Camila. O Cristiano tem uma pergunta, tá? E o Jackson aproveita para perguntar se existe um estudo, uma boa pergunta, né? Se existe algum estudo que mostra qual área do cérebro o castigo ativa do ser humano e quais as substâncias são liberadas, né? Bom, mas o Cristiano tem uma pergunta e a Camila só complementa o seguinte, que isso me lembra muito o processo de Kafka,
já que você nos brindou hoje com ele na abertura de sua fala. Refinamento da crueldade no processo. Né? Bom, então, Cristiano, pergunta. Então, em primeiro lugar, parabéns, Thiago, pela apresentação. E veio bem a calhar, né, com a leitura do Genealogia da Moral. A Camila fez uns comentários que já adiantou um pouco, que parte da minha pergunta, né? Então, ainda hoje, a identificação desse gozo, a existência desse gozo ainda existe. Por exemplo, quando a gente vê a justiça sendo feita, né? E o que é que, quando a gente quer que a justiça seja feita? Mas que justiça é essa que a gente quer que seja feita? Até certo ponto, é ver alguém que praticou algo sofrer uma pena, né? Sofrer um processo. A gente quer ver alguém ir para a prisão. E isso traz uma série de matizes nesse prazer. Por exemplo, até certo ponto, a ressocialização, que a gente sempre fala no direito, pode ser interpretada como uma marca em quem sofreu a pena, que deve, ao final da pena, reconhecer que o gozo alheio era legítimo. Quem é a pessoa ressocializada? O que é a pessoa ressocializada? O que acontece com ela depois que sai da prisão? É alguém que praticou algo profundamente errado, e ela deve reconhecer que praticou algo profundamente errado, e que o fato de ela ter sofrido alguma espécie de sanção era o correto, né? De certo modo, a burocratização do sistema de law enforcement, né, de coerção jurídica, escamoteia, e aí vai no sentido que a Camila falou, escamoteia pela racionalização ou pela técnica, esse prazer de punir, ainda muito presente. Basta ver o modo como age o Ministério Público, né, escamoteado de um discurso racional e técnico, marca da burocratização jurídica, tem um ímpeto de fazer valer o direito, ou por fim fazer valer alguma espécie de gozo, né? Mas não era nem esse o ponto central da minha pergunta, embora isso seja interessante. Eu creio que ainda há muito que se falar sobre o castigo. Ainda há muito que se falar sobre o castigo. Porque talvez, Nietzsche mostra muito interessantemente, o Tiago também demonstrou, que fazer uma genealogia do castigo ilumina muitas coisas de hoje. Mas é preciso falar sobre o castigo hoje também, né? Talvez há muito que se falar sobre o castigo, porque talvez seja um tabu aguentar as consequências de se reconhecer que somos cruéis. Há um tabu de se falar sobre a crueldade humana e do homem de hoje, né? Então eu vou botar a batata quente para o Tiago. Então, Tiago, preste atenção. Me parece que há uma função epistemológica no castigo. Para utilizar aqui palavras wittgensteinianas, né, me parece que ela incute, ela está no processo de formação de uma visão de mundo ou de uma forma de vida, né? De acordo com Wittgenstein, o processo de aprendizagem é muito semelhante a um processo de treino. Uma criança aprende uma fórmula matemática não porque ela observa a matemática na natureza, mas porque ela se sujeita a um processo de aprendizagem, de acertos e erros, de correção, eventualmente de castigo. Basta a gente lembrar da pena de se ajoelhar no milho, para quem não fez a tarefa de casa, ou para quem errou na tarefa de casa, né? Então, a gente tem várias penas no processo de aprendizagem. Pena de ajoelhar-se no milho. A gente tem várias penas no processo de visualização do mundo, de aceitação do mundo como ele é. Por exemplo, na aceitação de tabus religiosos. A gente tem penas em relação ao modo como se relacionar com as pessoas. Por exemplo, as penas relacionadas a processos aos processos contra os defensores da homoafetividade. A penalização da homoafetividade, ela incute o modo de ver as relações humanas. Os processos contra os defensores do heliocentrismo, por exemplo, de certo modo, a pena está relacionada até no modo como a gente vê a relação das coisas do ponto de vista científico. Então, o castigo está, de certo modo, entranhado em diversas dimensões da vida humana. Então, dada essa função que eu estou chamando, essa função epistemológica do castigo, essa reflexão me sugere alguns insights para os dias de hoje.
mas que serão demonstrados aqui na forma de uma pergunta para ti. Então, considerando que nós ainda sentimos prazer no castigo, por exemplo, não foi para isso que a gente fez um tribunal de Nuremberg, né, de cartas marcadas? Por que a gente fez um tribunal de Nuremberg? Por que a gente quer ver o julgamento exemplar de um genocida? Por que a gente vai se satisfazer quando determinadas autoridades forem presas e eventualmente sofrerem as piores penas por terem praticado crimes, se não de genocídio, crimes muito, muito próximos? Então, reconhecendo que sentimos ainda hoje prazer no castigo, como entender hoje o papel do castigo? Né? A pergunta aqui não é sobre a origem do castigo. Né? A pergunta é como é que a gente hoje deve se relacionar com o castigo, reconhecendo que ainda sentimos prazer no castigo. Legal. Tiago, antes de você responder, eu queria, já que nós estamos aí no tema da linguagem, da epistemologia, eu queria complementar a pergunta do Cristiano com a pergunta da Natália, que ela colocou aqui no chat. Tendo em vista a teoria dos atos de fala de Austin, de 60, no caso em que ele defende que todo dizer é um fazer, qual seria a perspectiva de Nietzsche em relação ao ato de crueldade realizado na e pela linguagem? Muitas vezes a crueldade e o castigo não se dão só pela violência física, mas sobretudo pela violência linguística. Haja vista na nossa contemporaneidade virtual a cultura cruel do cancelamento. Ademais, podemos ser cruéis tanto pelo dizer ou fazer, como pelo calar ou silenciar. Então, são essas duas perguntas. E aí, pessoal, eu acho que depois dessas duas perguntas a gente vai precisar encerrar, porque o nosso tempo já está bem adiantado, tá? Vamos lá, Tiago. Bom, Cristiano, Natália, não me lembro mais quem foi que perguntou. Muito obrigado aí pelas perguntas. Cristiano e Natália. Não, mas teve umas perguntas no chat. Sim. Ainda sobre o que foi mencionado, né, sobre a possibilidade, se existe algum estudo neurológico, né, das áreas do cérebro que são ativadas pelo castigo, enfim. Eu não conheço, né? É bem provável que exista. Eu imagino que deve existir, né? Até porque a criminologia contemporânea ela é muito desenvolvida. E aí vale a pena, é isso que eu queria frisar, eu acho que vale a pena fazer uma referência a um autor que é muito importante nesse contexto, que é o Cesare Lombroso. Lombroso é um italiano, né? E ele vai fazer o quê? Ele era um psiquiatra. Ele vai se apropriar de conhecimentos da psiquiatria forense, né, da medicina legal, né, da antropologia jurídica, da antropologia do delinquente, para escrever um livro chamado O Homem Delinquente. Depois de escrever esse livro, ele inclusive escreve um outro livro chamado A Mulher Delinquente. Né? Então, nesse livro, que é um tratado fundamental aí de criminologia, né? A criminologia ela surge da junção dessas ciências aí que eu mencionei. Nesse livro aí, ele faz uma descrição, né, antropológica de como é o homem delinquente, né, os seus hábitos, a sua periculosidade, né, toda uma análise que é muito técnica do ponto de vista médico, né, e que vai classificar o criminoso como um doente. A pessoa comete um crime porque ela adoeceu. Ela estava acometida de um mal e não tinha controle mais sobre si mesma, por isso que ela praticou o crime. Sendo assim, o que é que tem que ser feito com essa pessoa? Castigar, punir? Não. O que tem que ser feito com essa pessoa é tratar essa pessoa, medicar essa pessoa, né? E por aí vai. Então, o Cesare Lombroso é uma influência fundamental, né? Um dos fundadores da criminologia, e a criminologia hoje em dia tem muitos outros elementos, né? Muito mais elementos do que tinha a criminologia da época dele, né? Da neurologia e tudo. Com relação à questão levantada pelo Cristiano, né, uma questão muito interessante, né, de uma função epistemológica do castigo,
o que me parece é o seguinte, eu diria que o castigo, ele tem muito claramente, né, já saindo de Nietzsche, mas existe toda uma literatura nesse sentido, o castigo tem uma função pedagógica, sem dúvida, né? O behaviorismo vai mostrar isso muito bem. Skinner vai mostrar que, né, quando a criança faz uma coisa errada, você deve puni-la, quando a criança faz uma coisa certa, você deve premiá-la, né? Isso funciona com o animal também. Se o animal fez uma coisa errada, você dá uma chinelada, o animal fez a coisa que você queria, você dá o biscoito. E, né, o prêmio e o castigo, né, o reforço positivo e o reforço negativo. Né? Então, o behaviorismo joga com isso. No entanto, veja só, o Skinner, ele dizia o seguinte, não se deve castigar as crianças, não se deve castigar com frequência, o castigo deve vir só em última instância, o que você deve fazer é tentar governar sem castigar, tentar educar sem castigar. Ora, pois bem, a gente pode dizer que essa proposição geral skinneriana, behaviorista, ela vale em grande parte para o modo como o poder é exercido na contemporaneidade. Ele é um poder que se exerce sem castigar as pessoas, sem precisar reprimir as pessoas. É um poder que se exerce muito mais com base no incentivo, né, do que no castigo. É um poder que se exerce, por exemplo, na forma da vigilância. Não se trata de castigar, mas de vigiar. Para que não ocorra aquilo que daria origem ao castigo. Então, do ponto de vista das dinâmicas de poder contemporânea, né, das formas de governo que existem atualmente, a gente pode dizer que o que se tem feito, né, não é que o castigo tenha deixado de existir, ele continua cumprindo uma função importante, essa função repressiva, né? Mas, ao redor disso, vem surgindo várias outras técnicas de poder que não precisam castigar para exercer poder. Com relação à crueldade exercida na linguagem, pela linguagem, por meio da linguagem, bom, o que eu acho interessante, Natália, é pontuar o seguinte, a crueldade, para Nietzsche, ela não é necessariamente destrutiva, ou ela não é só destrutiva. Né? Ou seja, ele chega a falar que existe um certo trabalho de autocrueldade, que você precisa exercer sobre você mesmo para conseguir se superar. E aí você se lembra, por exemplo, do atleta, né? Que corre, está lá, a musculatura toda doída, e ele continua indo, o maratonista. Ou seja, se você não tiver essa capacidade, tá entendendo? De forçar a si mesmo, você nunca vai ser forte. A ideia, me parece, né, é um pouco essa. Lembrei agora daquele baterista lá, daquele filme do Whiplash. Isso. Esse filme? Beleza. Minha gente, perguntas não faltam, né? De fato, o tema é muito instigante, mas de antemão eu já saliento que a gente vai ter uma oportunidade ainda para retomar o diálogo acerca desse tema quando nós estivermos tratando, principalmente, né, da segunda dissertação da genealogia da moral, que eu acredito que aconteça em breve, já no período de junho. E também já na próxima reunião, que vai tratar, pelo menos começar a tratar da primeira dissertação de genealogia da moral. Tá? Eu queria, então, aproveitar e agradecer imensamente e novamente ao meu querido amigo Tiago Mota. Muito obrigado pela fala, foi, de fato, excelente. Parabéns pelo livro, tá? Parabéns por mais esse livro publicado. Certamente vai ser muito lido e vai render muitos debates. Tá? Então é isso, meus parabéns, obrigado novamente, e obrigado, gente, a vocês todos, né, que participaram, estão aí assistindo, perguntando, participando. Nós nos encontramos daqui a 15 dias, às 5 horas, aqui, tá, pelo Meet.
Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado para o pessoal que veio, né, para o pessoal do GPOC, que está aí também, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu já lanço um spoiler aqui para vocês. Acredito que daqui para o final do ano tenha surpresas aí, do ponto de vista de um encontro comum, um encontro em conjunto aí, GNI e GPOC. Com certeza. Provavelmente, qual foi o tema que a gente discutiu? Democracia, descolonização e transvaloração. Muito provavelmente. Vamos maturando essa ideia, tá? Então, gente, brigadíssimo novamente, valeu, muito obrigado pela participação e brigadíssimo especial aí ao Thiago. Valeu, meu irmão. Valeu, abraços a todos. Abraço, gente. Tchau. Tudo de bom.